De volta com o regimento interno do Tribunal de Justiça, de volta com as comissões permanentes do Tribunal. No vídeo passado, nós estudamos as comissões tradicionais que já existiam no regimento interno do TJMG. A Comissão de Organização Judiciária, Regimento Interno, Divulgação da Jurisprudência, tá? E também a Comissão Administrativa. A partir de agora, nós vamos estudar as comissões que foram inseridas, as novas comissões criadas pelo atual regimento interno, tá? Atenção e principalmente aquelas que eu pedir para vocês marcarem, tá? Então vejam só, retomando o inciso 9º do artigo 9º, nós vamos para a linha E. O que nós temos na linha E? A comissão salarial, uma nova comissão criada no âmbito do Tribunal de Justiça. São órgãos do TJMG. Inciso 9º, as comissões permanentes com as seguintes composições. A linha E. Comissão salarial, composta por 5 desembargadores não integrantes do órgão especial, sendo 2 escolhidos pelo presidente do tribunal e 3 eleitos pelo tribunal pleno e presidida pelo desembargador mais antigo dentre seus integrantes, tá? Então, ó, falando da linha E, dessa primeira comissão, né, criada aí pelo atual regimento interno, tá? Lembrando que as outras, né, as mais antigas nós já estudamos, tá? Eu tenho então a comissão salarial, tá? Então, ó, comissão salarial, uma das comissões permanentes do TJMG. Quantos desembargadores? 5 desembargadores, tá? E não se esqueçam, ó, quando eu falo dos 5 desembargadores, 2 serão escolhidos pelo presidente, tá, do TJMG. E além disso, eu tenho 3, os 3 restantes, sendo eleitos, tá, pelo Tribunal Pleno, tá? Não se esqueçam isso aqui, ó, quem faz a eleição é o Tribunal Pleno. Então, ó, 5 desembargadores, 2 escolhidos pelo presidente do TJMG, 3 eleitos pelo Tribunal Pleno. E aí é importante lembrar também que esses 5 desembargadores, eles não podem ser integrantes do órgão especial do TJMG. Então, aquele mesmo símbolo matemático, né? Eles não pertencem, não podem integrar, não podem pertencer ao órgão, tá, especial do TJMG. Não se esqueçam disso aqui também, ó. Informação importante. Não confundam com o Conselho da Magistratura, tá? Lá no Conselho da Magistratura a gente também tem essa necessidade. Só que o Conselho da Magistratura não é uma comissão permanente, tá? É um órgão composto por 10 desembargadores e nós já vimos, né? Os 5 cargos de direção e além dos 5 cargos de direção, mais 5 desembargadores dentre não integrantes também do órgão especial. Tá? Então aqui, ó, nós temos novamente essa característica, a exigência que sejam desembargadores que não pertençam, que não integrem o órgão especial do TJMG, tá? E lembrando o seguinte, ó, quem que vai presidir? A presidência vai ser do desembargador mais antigo. Quando eu coloco assim, ó, mais antigo, melhor dizendo, quando o regimento, né, determina que seja o mais antigo, não é o mais velho, tá? Não é uma questão de idade, é o mais antigo enquanto desembargador, o mais antigo na carreira, tá? Então, dentre os cinco aqui, eu vou ter a presidência sendo atribuída ao mais antigo na respectiva carreira, ao mais antigo enquanto desembargador, tá? Então não se esqueçam desse detalhe da comissão salarial. 5 desembargadores, tá? Dentre não integrantes do órgão especial, sendo 2 escolhidos pelo presidente do TJMG e 3 eleitos pelo Tribunal Pleno, tá? A linha E do artigo 9º, inciso 9º do regimento interno do Tribunal de Justiça, ó. Para a gente confirmar, né, e memorizar aí cada vez mais as comissões permanentes, sempre leiam e releiam o texto do regimento, ó. A linha E, comissão salarial, composta por 5 desembargadores não integrantes do órgão especial, sendo 2 escolhidos pelo presidente do tribunal e 3 eleitos pelo Tribunal Pleno e presidida pelo desembargador mais antigo dentre seus integrantes.
A linha F, Comissão de Orçamento, Planejamento e Finanças, que terá 10 desembargadores, 10 membros. Vejam só, Comissão de Orçamento, Planejamento e Finanças, composta pelo presidente do tribunal, que presidirá, pelos vice-presidentes do tribunal, pelo Corregedor-Geral de Justiça e por 5 outros desembargadores, né? 5 outros desembargadores, sendo 2 escolhidos pelo presidente do tribunal e 3 eleitos pelo tribunal pleno. Manteve-se, né, o padrão que nós vimos aqui na comissão salarial. Vamos esquematizar, porque não há melhor maneira de nós fixarmos isso também do que esquematizando no quadro e vocês esquematizando aí no caderno ou numa folha de papel qualquer. Tá? Então é o seguinte, ó, falei da linha F. Estou falando de qual comissão agora? Estou falando da comissão de orçamento, tá? Orçamento, planejamento e finanças, tá? Então, ó, comissão de orçamento, planejamento e finanças, né? Comissão de orçamento, planejamento e finanças do TJMG. Quantos desembargadores ao todo? 10 desembargadores, tá? Por que eu tenho 10 desembargadores? Porque eu tenho, obviamente, né, 5 que representam os cargos de direção do TJMG. Não vou discriminar mais não, tá? Isso já está aí na mente de vocês, já decoraram. Eu estou falando do presidente, primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, Corregedor-Geral de Justiça, os 5 cargos de direção. E além dos 5 cargos de direção, mais 5 desembargadores. E aí eu tenho que observar a seguinte distribuição, mantendo o padrão, né, da comissão passada, que foi a comissão salarial. 2 escolhidos pelo presidente do TJMG e 3 que serão eleitos, tá, pelo tribunal pleno. Mais uma vez, atenção a esse detalhe aí, ó. 3 eleitos pelo Tribunal Pleno, tá? Tá aí a Comissão de Orçamento, Planejamento e Finanças. Naturalmente, se eu tenho a presença dos 5 cargos de direção, por uma questão de hierarquia, quem vai presidir a comissão? Ora, o presidente, o próprio presidente do TJMG, tá? Um outro detalhe que vale a pena ser lembrado, ó, nós temos uma outra comissão permanente que também tem 10 desembargadores e que também é presidida pelo presidente do TJMG, a Comissão de Organização e Divisão Judiciárias, que nós vimos na linha A do inciso 9 aí do artigo 9º, tá? Então não se esqueçam, né, de fazer sempre essa comparação também e lembrando, como eu já disse anteriormente, que o próprio Conselho da Magistratura, que não é uma comissão permanente, também tem 10 membros. Tá? Concurso público gosta disso. Ele gosta de saber quantos membros tem determinado órgão interno de um tribunal. Então, atenção a composição dessa comissão de orçamento, planejamento e finanças, tá? Podem marcar aí, ó, a linha F. Ela tem uma predileção, uma chance maior de cobrança em um concurso do Tribunal de Justiça, tá? Bem, além disso, além da linha F, vamos para a linha G, né? Estudar mais uma das novas comissões que foram instituídas pelo atual regimento interno do Tribunal de Justiça, tá? Vejam só agora o texto da linha G. Comissão de recepção de desembargadores, isso mesmo, tá? Tem uma comissão permanente chamada Comissão de Recepção de Desembargadores, integrada por 2 desembargadores, 2 assessores judiciários e 1 gerente de cartório, designados pelo presidente do tribunal e presidida pelo desembargador mais antigo dentre seus integrantes, tá? Então percebam um detalhe aqui, ó. Nós temos a presença de servidores na composição dessa comissão permanente. Ela não é integrada exclusivamente por desembargadores. É o ponto importante a ser observado aqui, ó, na linha G, que é a comissão. Então vamos lá, ó. Comissão, tá? Comissão de recepção de desembargadores, tá? Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Quantos membros ao todo? Eu tenho 5 membros. O concurso não pode falar, tá? 5 desembargadores. Por que eu não posso ter 5 desembargadores? Porque nós já vimos o seguinte, ó. 2
são desembargadores do TJ, dentre os quais o mais antigo, enquanto desembargador, né, vai ser o presidente da respectiva comissão. Não se esqueçam disso, né? Desculpa. Além disso, eu tenho que observar, 2 são servidores que são assessores, né, judiciários, tá? No âmbito do TJMG. Então, 2 assessores judiciários. E por fim, eu tenho um gerente, tá? Um gerente de cartório. Aqui eu estou falando dos cartórios judiciais, tá? Que existem dentro do Tribunal de Justiça. Por exemplo, o cartório da primeira Câmara Civil, o cartório da segunda Câmara Criminal. Então tem que lembrar que um gerente de cartório, o chefe de um determinado cartório judicial, o servidor, né, que vai ocupar essa gerência, essa chefia do cartório, ele pode fazer parte dessa comissão de recepção de desembargadores, tá? Não se esqueçam disso, ó, é uma comissão que possui servidores na sua composição. A linha G, comissão de recepção de desembargadores, integrada por 2 desembargadores, 2 assessores judiciários e um gerente de cartório, designados pelo presidente do tribunal e presidida pelo desembargador mais antigo dentre seus integrantes. Então tem que lembrar que todos esses membros aqui, ó, eles são designados, então quem formaliza a indicação, tá? Eles são designados pelo presidente do TJMG, tá? Então a gente tem esse detalhe, tá? Então não se esqueçam, 2 desembargadores, 2 assessores, judiciários, né? E um gerente de cartório, tá? Um gerente, né, de cartório, não de cartórios, tá? Enfim, um gerente de cartório aí, todos eles serão designados pelo presidente do TJMG. Como eu disse, o importante é perceber isso aqui, ó, a existência de servidores do Poder Judiciário integrando a composição da Comissão de Recepção de Desembargadores. Depois da Comissão de Recepção de Desembargadores, nós vamos estudar agora a Comissão para a Recepção de Autoridades, Honraria e Memória, tá? Previstas na linha H do inciso 9 do artigo 9, tá? Atenção, vejam só a composição dessa nova comissão também presente no regimento interno. Comissão de Recepção de Autoridades, Honraria e Memória, composta pelo presidente do tribunal, que a presidirá, pelo segundo vice-presidente, pelo superintendente da memória do judiciário, pelo coordenador de memória da Escola Judicial do Desembargador Edésio Fernandes, a EGF, e pelos 4 desembargadores mais antigos do tribunal, que não exerçam cargo de direção. Então, algumas peculiaridades, né, nessa comissão. Então, vamos lá, gente, ó, a linha H agora, ó, comissão de recepção de autoridades, honraria, tá? Honraria e memória, tá? Então, honraria e memória é essa nova comissão aqui, a Comissão de Recepção de Autoridades, Honraria e Memória. Aí vejam só, eu tenho o presidente e outro cargo de direção. Então, quantos cargos de direção ao todo? Eu tenho 2 aqui, ó, cargos de direção. Quais são os 2 que representam os cargos de direção? Presidente, que naturalmente, né, vai presidir a respectiva comissão, uma questão de hierarquia, e o segundo vice-presidente do TJ, tá? Lembrando que, obviamente, ele preside, né, essa comissão. Além disso, eu tenho um desembargador aqui, ó, que vai ser o superintendente, né? Então, um desembargador que é superintendente, um desembargador superintendente, a gente pode colocar assim, ó, da memória do Judiciário Mineiro, tá? É o conhecido lá no TJ como MEJUD, tá? Memória do Judiciário do Mineiro. Então tem que lembrar o seguinte, ó, um desembargador vai ser justamente
o superintendente da memória do judiciário, tá? O TJ ele trabalha com diversas superintendências que estão, né, sob diversos setores estão sob a superintendência de determinados desembargadores. No caso do Memorial do Judiciário Mineiro, da memória do Judiciário Mineiro, nós temos um desembargador que vai ser o superintendente, tá? Dessa memória do judiciário. Então eu tenho que lembrar que ele faz parte dessa comissão de recepção de autoridades, honraria e memória, tá? Afinal de contas, né? Tá aqui, ó. Então sempre que se tratar de memória, eu vou ter um integrante. Da mesma forma, eu tenho um desembargador que vai ser o coordenador da memória, tá? Da EGF. Então eu tenho que lembrar que tem a memória do judiciário e tem a memória da escola judicial. Aí tem um desembargador que vai ser o coordenador da memória da escola judicial. Percebam a linha H, ó. Comissão de recepção de autoridades, honraria e memória, composta pelo presidente do tribunal, que a presidirá, pelo segundo vice-presidente, que é o outro cargo de direção, pelo superintendente da memória do judiciário, já coloquei ele aqui, ó, e mais um desembargador aqui, ó, pelo coordenador da memória da escola judicial, desembargador Edésio Fernandes, a EGF, tá? E além disso, ó, e pelos 4 desembargadores mais antigos que não exerçam cargo de direção. Então, além disso, os 4 desembargadores mais antigos do tribunal, tá? Mas que não estejam, tá? Que não estejam, né? Que não são, não ocupam, melhor dizendo, né? Vamos colocar aqui, ó. Não ocupam cargo de direção. Ah, então o que eu tenho que lembrar? Essa listagem dos 4 aqui, ó, não pode estar nem o primeiro vice, nem o terceiro vice, nem o corregedor, que são os outros cargos de direção. Então eu posso afirmar claramente o seguinte, que apenas o presidente e o segundo vice-presidente, enquanto cargo de direção, é que podem fazer parte dessa comissão aqui, ó. Comissão de recepção de autoridades, honraria e memória. Se nós formos somar, né, eu vou ter ao todo 8 desembargadores compondo, tá, a respectiva comissão. Não se esqueçam disso, ó, comissão de recepção de autoridades, honraria e memória, tá? 2 cargos de direção, presidente do TJ mais o segundo vice, naturalmente, né? Quem vai presidir a comissão é o presidente do Tribunal de Justiça, nem precisava colocar isso aí, mas já coloquei, enfim. O segundo vice também integra, tá? Um desembargador, que naturalmente é o superintendente da memória do judiciário, tá? Então, o superintendente do MEJUD, vamos colocar assim. Um desembargador, que é o coordenador da memória da escola judicial, desembargador Edésio Fernandes, da memória, do memorial, né? Da EGF, e mais 4 desembargadores mais antigos, dentre, né, aqueles que não ocupam cargo de direção, tá? Então eu tenho a lista de antiguidade, de acordo com a lista de antiguidade dos desembargadores do TJ, eu vou observar esses 4 aqui, ó, dentre aqueles que não ocupam cargos de direção. Por que eu tenho essa lembrança aqui, ó? Porque naturalmente os cargos de direção, eles são eleitos dentre os mais antigos do tribunal. Ah, então tem que lembrar que aqueles que não estão contemplados aqui, ó, presidente e segundo vice, não podem fazer parte dessa comissão. Estou falando especificamente, né, do primeiro vice, do terceiro vice e do corregedor-geral de justiça, ok? Não se esqueçam disso aqui. Com isso, a gente finaliza a nossa aula, tá, referente aí, né, a essas comissões permanentes da linha E até a linha H. No nosso próximo encontro, eu vou finalizar por completo as comissões permanentes com vocês aí, para a gente continuar o estudo do artigo 9º. Perceba que o artigo 9º, ele tem diversos órgãos e precisam ser todos eles, desculpe, precisam ser estudados, tá? Realmente não dá para passar batido aí em nenhum órgão previsto no artigo 9º do regimento interno, ok? Nosso próximo vídeo, então, vamos dar continuidade às comissões permanentes para finalizar o tema comissões permanentes do TJMG. Obrigado e até lá.